Hoje nós começamos uma nova série de mensagens que durará aí por algum tempo. E essa série de mensagens tem como título O que Jesus espera de nós. O que Jesus espera de nós. Portanto, pelo nome já fica claro que será uma série prática. O que Jesus espera de nós enquanto prática de vida. Agora, já que será uma série prática, eu preciso trazer uma explicação, antes de iniciarmos com a primeira mensagem dessa série. A gente tem enfatizado muito aqui, em outras oportunidades, seja em pregações, em escola bíblica, em outras oportunidades que temos, que a Bíblia não é um livro de regras, que a Bíblia não é um livro de leis, embora ela contenha regras, embora ela contenha leis, mas a Bíblia é uma história de salvação. É uma narrativa. E ela não é sobre nós, ela é sobre Deus. É sobre o que Ele fez, é o que Ele faz, o que Ele fará para redimir o mundo que Ele criou. É sobre isso que a Bíblia fala. Mas isso não exclui, preste bem atenção nisso, isso não exclui o fato de que Ele nos salvou com um propósito e há coisas que Ele espera e exige de nós. Ok? A Bíblia não é um livro de regras, de leis, é uma história de amor de um Deus que salva a sua criação. Mas isso não exclui o fato de que esse mesmo Deus exige de nós, aqueles a quem Ele salvou, atitudes práticas, concretas e diárias. A grande questão é que nós não iremos buscar obedecer a este Deus para que sejamos aceitos ou para que sejamos amados por Ele. Mas pelo contrário, porque já entendemos pela narrativa que a Bíblia conta, que já somos amados e aceitos por Deus, nós vamos querer obedecê-lo. Inverta essa ordem e você não será um cristão. Inverta essa ordem e você será apenas um religioso, como aqueles que crucificaram a Jesus. Se você estiver tentando obedecer para que seja aceito, para que Deus te ame, você será nada mais do que um religioso. Você estará tentando apenas conquistar a salvação por si mesmo. Mas se você entende que já é aceito e amado pelo que Cristo fez, então agora você precisa sim prestar atenção na maneira como você anda, na maneira como você vive, naquilo que Deus exige de mim e de você. Portanto, não encare muitas pessoas, quando nós enfatizamos a prática da vida cristã, imediatamente gritam legalismo, sem entender o que legalismo significa. Legalismo não é a presença ou a importância da lei, mas legalismo é quando eu uso a lei para que por meio dela eu conquiste a aceitação do meu Senhor. Mas uma vez salvo e aceito pelo meu Senhor, eu estou liberto não apenas da lei no sentido de eu preciso cumpri-la para que eu seja aceito, mas eu estou liberto para cumpri-la. E é sobre isso que essa série fala. E a importância de eu introduzir dessa maneira é porque igrejas que enfatizam apenas o quão ruim você é, mas que não falam sobre a graça, é uma igreja legalista que prega, é melhor você obedecer, senão Deus vai te pegar. Uma igreja apenas que diz o que você tem que fazer, e que não diz que a história da Bíblia é uma história de amor e de graça, é uma igreja legalista. Mas a igreja que enfatiza, por outro lado, o quão amado você é, mas sem uma ênfase séria no seu pecado, é uma igreja permissiva. É uma igreja que prega, olha, tente o seu melhor, se der, mas relaxa que Deus ama todo mundo e Ele te aceita do jeito que você é. Ambos os extremos não são o Evangelho. Nem uma igreja permissiva, nem uma igreja moralista. A igreja permissiva diz para você, olha, este é um bom negócio.
Deus ama perdoar pecados e eu amo cometê-los. Perfeito negócio. Isso é o que diz uma igreja permissiva, uma igreja liberal. Mas o legalismo diz: eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus, e a maneira como eu sei disso é porque eu estou infeliz. É porque eu sou um miserável. Então eu devo estar fazendo a vontade de Deus. Isso é uma igreja legalista. O Evangelho, contrariando esses dois modelos de igreja, é a notícia de que nós somos mais terríveis e pecadores do que jamais imaginaríamos, mas ao mesmo tempo somos mais amados e aceitos do que poderíamos esperar. E isso é o que nos motiva a fazer tudo aquilo que Jesus nos ordenou. Prestou atenção nessa introdução? Ela vai ser muito importante, pela maneira pela qual você vai ouvir o que você vai ouvir daqui para frente. Motivados, enraizados e arraigados no Evangelho, nós precisamos sim ouvir aquilo que Deus exige de nós, mas motivados pelo Evangelho. Firmes na certeza de que somos piores do que imaginávamos, mas ao mesmo tempo mais amados do que poderíamos esperar. E com isso em mente, então, eu quero ler o primeiro texto que abrirá esta série de mensagens, que se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Eu quero já fazer um alerta de imediato. Eu sei que esse texto é muito conhecido, se não para todos nós, talvez para a maioria. Mas não é tão importante o que sabemos sobre esse texto, quanto o que praticamos deste texto. Eu estou dizendo isso porque nós temos uma tentação muito grande de quando nós nos deparamos com textos muito conhecidos, que nós nos fechemos, que nós meio que não escutamos nada, porque a familiaridade é tão grande que parece que nós não vamos tirar nada proveitoso deste texto. E aqui a minha pretensão, de maneira alguma, é trazer alguma novidade, embora talvez isso aconteça. Minha pretensão não é trazer alguma coisa que você não conhecesse antes, porque o Evangelho não é sobre coisas novas. Afinal de contas, temos um livro que já parou de ser escrito já há muitos anos. Não é sobre novidade. Não é sobre aquilo que você já sabe ou não. Os religiosos na época de Jesus sabiam muito, mas ao mesmo tempo Jesus diz: vocês não sabiam nada. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Porque a vida cristã tem a ver com aquilo que praticamos. Então, se talvez você hoje, que sabe de cor esse texto, mas ainda não praticou, você tem que estar sentado aqui junto comigo. Se você já pratica esse texto de maneira perfeita, fique tranquilo, pode levantar, eu já vou entender isso, pode ir embora, não há problema. Mas do resto, por mais que você tenha familiaridade, esse texto é um dos textos mais impactantes em relação à nossa missão, aquilo que Deus espera de nós. Então preste muita atenção. Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, essas são as palavras finais de Jesus antes de ele voltar aos céus. Jesus se aproximou dos discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu li na versão que a gente está acostumado aqui, na nova versão transformadora, NVT. Mas eu quase li em outra versão hoje. E por que isso? Esse texto, ele tem uma estrutura belíssima, belíssima mesmo. Há uma repetição de uma palavra grega por 4 vezes nesse texto, que é por meio dessa repetição que eu quero dividir a estrutura desse texto. Só que, infelizmente, na versão que nós lemos, ela não traduz essa mesma palavra como as 3 primeiras ocorrências dela. A palavra é toda. Então, no versículo 18 diz que toda a autoridade foi dada a Jesus.
No versículo 19 diz que os discípulos deveriam fazer outros discípulos de todas as nações. O versículo 20 diz que Jesus diz para ensinar esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que Jesus deu. E aí na nossa versão, ela não traduz a palavra como um toda, mas quando Jesus diz ali, e lembre-se disso, estou sempre com vocês, em outra versão, traduzindo a palavra grega para toda, diz, eu estou com vocês, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. 4 ocorrências, pelo menos no grego, na nossa versão, apenas 3, mas a ideia está ali. Toda autoridade, todas as nações, todas as ordens e todos os dias. Essa é a estrutura que eu quero falar. A base da nossa missão, a essência da nossa missão, o modo como essa missão acontece e a esperança dessa missão. A base, a essência, o modo e a esperança. Em primeiro lugar, antes mesmo de falar da base, a missão ela é impossível para nós. E por isso que nesse texto Jesus começa e termina não com uma ordem, mas com uma notícia. A grande tese que eu quero defender nessa mensagem é que aquilo que nós temos chamado de grande comissão, embora exista uma grande comissão dada por Jesus nesse texto, antes de ser uma grande comissão, é uma grande notícia. E eu vou levar vocês a entenderem o porquê dessa minha ênfase. Mas vamos entender qual é a base daquilo que Jesus está falando. Em primeiro lugar, Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aqui levanta-se uma pergunta. O que significa Jesus dizer agora, já depois de ressurreto, que toda a autoridade lhe foi dada? E antes? Jesus não tinha autoridade? Essa é a pergunta que a gente faz. Não parecia muito claro que antes Jesus tinha autoridade? Jesus não tinha, por exemplo, autoridade para expulsar demônios? Jesus não tinha autoridade para mandar o vento e o mar lhe obedecerem? Como que Jesus não tinha autoridade antes? E que tipo de autoridade lhe foi dada agora? Filipenses capítulo 2, Paulo, um grande teólogo, apóstolo de Jesus, diz que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, se tornando obediente até a morte e morte de cruz. E na história, grandes teólogos têm debatido o que Paulo quis dizer com o termo grego kenosis, que é traduzido como se esvaziou. O que significa dizer que Jesus se esvaziou? Alguns apontaram para que Jesus abriu mão da sua glória, outros apontaram para que Jesus abriu mão da sua divindade, outros apontaram por uma série de coisas. Todas essas opções têm algum grave problema. Mas nós entendemos que o que Paulo está querendo dizer pelo contexto de Filipenses 2 é que Jesus abriu mão da sua autoridade. E ele se tornou, porque Paulo diz, ele se tornou um servo. É isso que significa o autoesvaziamento de Cristo. Ele tinha toda a autoridade no céu, e ele se faz homem, e ele se faz um servo, abrindo mão da sua autoridade. E quando Jesus está falando agora em Mateus capítulo 28, depois da sua ressurreição, que toda a autoridade lhe foi dada, é porque ele cumpriu perfeitamente o seu papel de servo, abrindo mão da sua autoridade para, de um jeito servil, entregar a sua vida pelos outros. E então, no pleno cumprimento da sua missão, agora ele recebe toda a autoridade no céu e na terra. Ele cumpriu a sua missão. Ele serviu fielmente, como um servo fiel, àqueles a quem ele foi destinado a servir. Cristo fez tudo. E eu quero trazer uma implicação muito prática já nesse momento. Já que Cristo não abriu mão dos atributos, não abriu mão da sua glória, não abriu mão de quem Ele é, mas Ele abriu mão da sua autoridade para nos servir, e Ele conquistou
a tal ponto de foi reconhecido por Deus, porque em Filipenses 2 diz isso, Deus o exaltou e ele tem um nome sobre todo nome, pelo que ele fez. Se isso é verdade, se Cristo já fez tudo como um servo, nós só devemos, debaixo da autoridade que lhe pertence, abrir a nossa boca. É isso que nos resta. A gente costuma dizer aí no evangelicalismo brasileiro, vamos conquistar almas para Jesus. Não vou problematizar tanto, não vou chamar isso de heresia, mas eu tenho uma grande dificuldade com essa expressão. Sabe por quê? Em nenhum momento a Bíblia fala que a gente conquista nada. Jesus conquistou. Inclusive, Jesus não foi derrotado na cruz, tá? Jesus foi vitorioso na cruz. Jesus nunca foi derrotado. E porque ele foi vitorioso, a nossa única tarefa é proclamar como arautos a notícia de que ele já venceu. É isso que nos resta. Nós não conquistamos, nós não esvaziamos o inferno, nós não fazemos nada disso. Que arrogância achar que conquistamos alguma coisa. Nós só anunciamos aquele que de fato conquistou. Temos uma missão vitoriosa, porque no final das contas, Cristo tem toda a autoridade, no céu e na terra. Temos então só que dar uma notícia segura, uma notícia passada, uma notícia que já aconteceu, Cristo venceu. Toda a autoridade lhe foi dada. Uma vitória está subentendida nas palavras de Jesus. Ele começa com uma notícia. Ele não começa dizendo, vão e façam. Ele começa dizendo, toda a autoridade me foi dada. Eu já conquistei. Eu já venci. Vocês viram que eu morri. Eu ressuscitei ao terceiro dia. Eu estou aqui falando em carne e osso com vocês. Eu venci. Toda a autoridade me foi dada. Agora sim vão. Mas ele não começa o texto com uma grande comissão. Ele começa com uma grande notícia. Eu venci. E é debaixo dessa autoridade que vocês são apenas proclamadores dessa notícia. Vocês não vão conquistar nada. Se vocês fossem conquistar, vocês iam ser derrotados. Vocês vão só anunciar. Temos que estar baseados na autoridade dele, na notícia que ele já venceu. E essa é a base de tudo. De tudo aquilo que veremos na série de mensagens que temos por vir. Tudo está fundamentado nesse fundamento. Cristo venceu. Evangelho. Portanto, podemos obedecer, mas não para conquistar nada, mas porque tudo já foi conquistado e Cristo, em toda a sua autoridade, nos ordenou ir e fazer. Essa é a base da nossa missão. Essa é a base daquilo que veremos do que Deus espera de nós. Em segundo lugar, qual é a essência dessa missão? O que de fato Jesus nos chamou a fazer, enquanto igreja? E aí muitos têm apelado aqui para a ideia do ID, fazer discípulos. Por muito tempo se falou no ID como o grande mandamento desse texto, como se fosse o verbo principal. Já há alguns anos tem se enfatizado uma outra ideia, pelo grego do texto, que na verdade o verbo principal não é o id, mas o id aqui aparece na verdade no grego como um gerúndio, como um indo, fazer discípulos de todas as nações, e de fato é uma explicação correta, mas eu temo que haja uma má interpretação desse em indo fazer discípulos. Porque parece um mandamento meio assim, olha, você está fazendo alguma coisa, então aí você vai, fazendo discípulos pelo caminho, se der. Mas não é verdade isso. Não é aproveita no caminho da padaria. É claro que é verdade que no caminho da padaria ou em qualquer lugar você aproveita, porque você tem que falar em tempo e fora de tempo. A Bíblia tem uma série de textos que falam sobre isso. Mas o meu ponto é, eu não preciso minimizar a ideia do id para fazer jus ao fazer discípulos, que de fato é o verbo principal do texto. De fato, a nossa missão recai sobre fazer discípulos. Mas o ID está subordinado a fazer discípulos. E onde eu quero chegar? O ID, ele nos lembra que nós precisamos sim sair da zona de conforto.
E o meu temor com a pregação do indo para os lugares de costume, façam discípulos. Eu temo que a gente continue na nossa zona de conforto, indo para os mesmos lugares, e apenas falando, ok, eu vou tentar fazer discípulo no caminho. E se todos pensassem assim, talvez o Evangelho nunca tivesse chegado no Brasil. E talvez o Evangelho nunca tivesse chegado em outros lugares do mundo e nunca chegará em lugares do mundo. Enquanto missionários foram despertados que eles deveriam sair da sua zona de conforto, das suas nações, do seu lugar preferido, para irem em lugares em que o Evangelho não chegaria de outro modo. Eles não estavam indo apenas para os seus lugares habituais, eles saíram dos seus lugares habituais, eles saíram da sua zona de conforto, e em saindo da sua zona de conforto, eles fizeram discípulos como a sua missão principal, como a essência da missão, entendem? O ID é importante aqui, e embora seja verdadeiro que fazemos discípulos, seja lá onde Deus nos colocar, na escola, no trabalho, na casa, na rua, ou em outro lugar, mas precisamos todos lembrar que devemos sair da nossa zona de conforto. Talvez a nossa zona de conforto signifique 10 metros para frente. Talvez pegar um avião e ir para outro país. Mas o ID é real, embora esteja subordinado. A essência da nossa missão, então, é fazer discípulos. É ir atrás do pecador. Sabe por que isso? Porque Deus faz isso. Deus não é um Deus que pede coisas ou ordena coisas que Ele mesmo não está disposto a fazer. Deus veio atrás do pecador e Ele correu uma distância que eu e você jamais podemos percorrer. Ainda que passemos a vida rodando o planeta com um avião. Isso se você acredita que a Terra é uma esfera, né? Não plana. Mas o meu ponto é, Deus percorreu o maior caminho em direção ao pecador. Nós somos chamados a fazer o mesmo, percorrer um caminho até o pecador, porque Deus salva pecadores. Devemos sair da nossa Jerusalém, da nossa Judéia, Samaria, chegar até os confins da terra. Ser apóstolo, inclusive, significava isso, ser enviado. A essência da nossa missão é fazer discípulos. Deixa eu aplicar isso aqui. É para isso que nós existimos enquanto igreja. É claro que é para a glória de Deus, eu entendo isso. Mas a nossa missão aqui, enquanto na terra, é fazer discípulos. Porque se fosse apenas glória de Deus, no final tudo é para a glória de Deus, mas Deus poderia, no momento que Ele nos salvasse, Ele poderia nos levar ao céu. Mas se estamos aqui ainda, se somos uma igreja militante, nós temos um trabalho a fazer, nós temos uma missão a fazer. E embora a nossa missão ela tenha vários contextos, a nossa missão principal enquanto igreja é fazer discípulos. Nós já falamos bastante aqui em escolas dominicais, eu não vou poder gastar tanto tempo explicando sobre isso, mas embora faça parte de uma tarefa da igreja, alimentar os famintos, cuidar dos oprimidos, cuidar dos mais pobres, é parte da igreja. Jesus disse isso, os diáconos foram eleitos para isso, não há dúvidas que a Bíblia fala sobre isso. Mas a nossa missão principal não é essa. Eu não estou dizendo aqui porque não é a nossa missão principal, a gente não deve fazer. A gente deve fazer. A gente não tem que escolher nada, mas no final das contas, a missão exclusiva e única da igreja é fazer discípulos. Alimentar pobres outras pessoas podem fazer. ONGs têm feito, milionários têm feito, inclusive alguns muito bem. Mas nunca ninguém jamais substituirá a igreja na sua missão que lhe é única, fazer discípulos de Jesus. Essa é a essência da nossa missão. Fazer discípulos envolve muitas ordenanças subentendidas. Muitas coisas envolvem fazer discípulo. Mas nós não podemos perder a imagem maior. Qual é a nossa missão enquanto igreja? Eu estou falando enquanto igreja porque enquanto indivíduos salvos por Jesus, nós devemos servi-lo em nosso trabalho e é tão santo quanto discipular pessoas. Nós devemos servir a comunidade, nós devemos fazer uma série de coisas, mas enquanto igreja, enquanto família de Deus,
que se espalha durante a semana, sim. A nossa missão, a essência dela, é fazer discípulos. E acho interessante que Jesus não disse aqui apenas pregue o Evangelho. Em outros textos da Bíblia aparece essa expressão. Não está errado pregar o Evangelho. Mas Jesus quis aqui demonstrar que aquilo que ele exige é mais do que simplesmente falar. É mais do que gravar uma aula e falar para as pessoas assistirem. Envolve relacionamento. Envolve caminhar junto. Envolve trabalho, envolve carregar fardos, envolve oração, envolve uma série de coisas. Pregar é relativamente fácil, mas fazer discípulos envolve uma série de dificuldades. Evangelizar seria a soma simples, mas discipular é a multiplicação. Eu já contei uma ilustração. Convite a pensar se você preferiria ter uma pessoa na igreja que evangeliza, traz uma pessoa para a igreja por dia durante o ano, ou se você prefere uma pessoa na igreja que todo ano faz um discípulo verdadeiro. E aí eu mostro que em alguns anos, a matemática mostra que apenas pessoas na igreja que não trazem outras pessoas, essa igreja vai crescer, porque afinal de contas a gente tem um cara super fenomenal, que todo dia ele traz uma pessoa nova para a igreja. Todo ano ele vai trazer 365 pessoas novas para a igreja. Mas se uma pessoa faz um discípulo de verdade, e no outro ano esse um discípulo faz mais um discípulo, e no outro ano cada discípulo faz mais um, em pouco tempo, a igreja que um discípulo faz outro, supera em muito o número da igreja de uma pessoa que traz todo mundo. Foi assim que a igreja cresceu. Os discípulos não apenas pregaram nas praças, eles fizeram outros discípulos, que fizeram outros discípulos, e de repente o Império Romano e o mundo conhecido tinha sido tomado da noite para o dia por cristãos. Evangelização é a soma simples, discipulado é a multiplicação. Discípulos fazem novos discípulos. E é isso que Jesus nos chamou a fazer. Mas não apenas nos chamou a fazer no nosso lar, na nossa casa. Começa por lá. Começa pela nossa Jerusalém. Mas ele fez questão de dizer todas as nações. Mais uma razão porque eu enfatizo o id. Se a gente tivesse essa interpretação apenas do indo nos lugares habituais, nós nunca chegaríamos a todas as nações. E Jesus diz, a tarefa de vocês não é apenas fazer discípulos onde você está. Porque senão o povo de Deus estaria restrito a Jerusalém até hoje. Vocês têm que ir a todas as nações. O meu plano, ele é maior do que uma etnia só. Eu não quero alcançar um povo de uma língua só, de uma nacionalidade só. No meu plano, eu quero todos os povos, todas as nações. Gente de diferentes cores, tamanhos, raças, línguas. Eu quero todas as nações. Portanto, meus irmãos, isso não é um convite apenas para refletirmos sobre a nossa postura, onde nós estamos agora. Na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Mas isso é um convite a pensarmos em missões transculturais. Isso é um convite para talvez pessoas entre nós se despertarem a irem a lugares inóspitos, a lugares que outras pessoas não chegariam. A ajudarmos, a participarmos da missão daqueles que já foram. Com suporte financeiro, espiritual. Porque a essência do nosso chamado não é fazer discípulos apenas onde estamos, mas de todas as nações. Então nós falamos que a base da missão é a autoridade, toda a autoridade dada por Cristo, conquistada por Cristo. A essência da nossa missão é que devemos fazer discípulos de todas as nações. E o modo da nossa missão, e é justamente aqui é que mora a nossa série de mensagens. O modo da missão. Como que essa missão que Jesus nos deu é exercida na prática. E Jesus diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Em primeiro lugar, quase ninguém considera que batismo seja uma parte fundamental do discipulado. Mas batismo é um meio de graça, por meio do qual Deus abençoa o seu povo. Não é um mero ritual, é um ato público que mostra que somos dele. E não podemos fazer discípulos senão por meio do batismo. E a fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é uma mágica. Não precisa ser proferido nessa ordem para funcionar. Mas, na verdade, é uma promessa, é um certificado que a obra do Deus Trino é eficaz. Por isso nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o Deus Trino por detrás dessa salvação. É o Pai que elege, é o Filho que vive a vida que deveríamos ter vivido, morre a nossa morte, e é o Espírito Santo que aplica a obra do Filho em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o mais importante para a nossa série de mensagens, que começa hoje, é repararmos o seguinte: no segundo modo de como fazemos discípulos, Jesus diz: ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou na versão que lemos, ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Percebam, o que Jesus não diz. Jesus não diz para que nós apenas ensinemos. Jesus não diz isso. Isso seria até relativamente fácil. Jesus diz: ensinem a obedecer. Ensinem a guardar. Ensinem a fazer. Você pode até ensinar um papagaio a reproduzir os ensinamentos de Jesus. Talvez, se você procurar aí na internet, você até ache um vídeo de papagaios replicando ensinamentos de Jesus. Mas você não pode ensiná-los a obedecer. Os papagaios não podem se arrepender, não podem adorar Jesus, não acumularão tesouros no céu, não amarão seus inimigos, não farão nenhuma dessas coisas. Eles podem repetir, eles podem aprender, mas eles não podem obedecer. E ensinar alguém como um papagaio a reproduzir os mandamentos de Jesus é fácil. Ensinar alguém a obedecer é simplesmente, reparem que eu vou falar, impossível. Sim, essa série toda que eu vou começar hoje é simplesmente impossível. Jesus, inclusive, disse isso. Quando um homem rico não conseguia abandonar as suas riquezas e seguir a Jesus, Jesus disse o seguinte: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque Jesus diz: para o homem é impossível, mas não para Deus, pois todas as coisas são possíveis para Deus. Isso está lá em Marcos capítulo 10. Portanto, quem se propõe a obedecer a ordem final de Jesus, de ensinar, por exemplo, um homem rico a observar e a obedecer a ordem de renunciar tudo o que possui e de não confiar nas riquezas, o que Jesus está pedindo de nós é algo impossível. Ele mesmo disse: isso é impossível para os homens. Como ele manda a gente ensinar outros a obedecer tudo o que ele mandou, se é impossível? Mas Jesus diz que para ele nada era impossível. Portanto, o maior desafio que temos é discernir a maneira de como Deus torna o impossível impossível. Jesus diz que o objetivo impossível acontece através do ensino. Jesus já tinha dito que era impossível, mas ele vai falar: o impossível vai acontecer por meio da ordem natural. E a ordem natural que eu estou mandando vocês fazerem é ensinem. Ensinem. Portanto, queridos professores, pedagogos,
há esperança no ensino. Eu sei que muitas vezes nós olhamos os pequeninos, ou até mesmo os adultos, e às vezes a gente fica frustrado. A gente diz, mas eu já ensinei, eu já falei. Parece que é impossível, parece que não entra. Ou se entra, não obedece. Mas Jesus prometeu que Ele faria o impossível por meio do ensino. Esperança, professores. Esperança. Jesus prometeu isso. É claro que há mais coisas do que o ensino. É claro que a obra do Espírito Santo, é claro que a oração, é claro que a obra expiatória de Jesus, mas no final Jesus ensinou que Ele faria através do ensino. É isso que eu espero que essa série de mensagens venha a ser. Uma espécie de ensinamento de que Deus usará para provocar uma obediência impossível a Ele. Eu acredito que Deus fará isso por meio do ensino. E tudo isso para a glória do nome dEle. A razão pela qual devemos enfatizar a glória de Deus é porque Jesus fez isso. E nós só devemos ensinar a todos os discípulos a obedecerem ao que Jesus ensinou, porque isso redunda glórias para Deus. Jesus diz lá em Mateus 5, versículo 16, deixem a luz brilhar diante dos outros, para que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem ao Pai que está nos céus. No final das contas, o nosso objetivo não é que as pessoas olhem para nós, mas que no final das contas, ao obedecermos tudo aquilo que Jesus nos ordenou, Deus receba a glória. A obediência das boas obras é penúltima, porque o mais importante é que em nossas vidas obedientes, Deus seja apresentado como a mais bela realidade do mundo, através da nossa obediência. Esse é o objetivo final de Jesus. Portanto, até aqui vimos que a base da nossa missão é a autoridade, é a conquista de Jesus. Toda autoridade me foi dada. A essência da missão é que devemos fazer discípulos de Jesus Cristo, de todas as nações. O modo como fazemos isso é batizando e é ensinando a obedecer todas as coisas que Jesus mandou. Perceba, já é difícil aplicar todas as coisas que Jesus mandou. Não, eu vou antes. É difícil saber todas as coisas que Deus mandou. Porque a nossa leitura devocional é porca. É defeituosa. Talvez se eu passar uma lista aqui e pedir para você anotar todas as coisas que Deus exigiu de você, somente nas palavras de Jesus, talvez você não escreva muita coisa. E já é difícil saber. Muito mais difícil é obedecer. E mais difícil ainda é ensinar outros a obedecerem aquilo que nem mesmo você sabe ou obedece. Mas esse é o modo como a nossa missão acontece. E por último, qual é a esperança da nossa missão? Como eu disse, esse é um texto que é emoldurado por uma notícia no começo e uma notícia no final. Há mandamentos no meio, sim, mas são emoldurados por notícias. A primeira notícia é que Cristo já venceu. Toda autoridade lhe foi dada. E a segunda notícia é que há esperança. Jesus diz, e lembre-se disto. Enquanto estiverem na missão impossível que eu estou dando para vocês, lembre-se disso. Eu estou sempre com vocês. Em outra versão, todos os dias. Até o final dos tempos. Vocês não estão sozinhos nessa. Se estivessem sozinhos, seria de fato impossível. Mas eu estou com vocês. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Jesus então começa e termina com uma notícia. Ele começa dizendo, eu venci. Mas eu vou continuar com vocês até que eu volte. E protegidos com essa notícia, do começo ao fim, que vocês farão a missão de vocês. E aqui é um paradoxo. Porque Jesus acabou de ser ressuscitado ao pronunciar essas coisas. Mas ele está dizendo, olha, eu estou aqui de novo com vocês, eu morri há 3 dias, ressuscitei, estou vivo com vocês, mas estou dizendo para vocês, tá bom, né? Estão gostando de me ver aqui? Mas eu estou indo embora de novo.
Mas eu estou indo embora de novo, dizendo para vocês que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Espera aí, mas você vai embora ou você vai ficar? Por que Jesus tinha que partir? E a Bíblia nos apresenta algumas respostas. Uma delas é que Jesus prometeu que ele precisava partir para preparar um lugar para os seus discípulos, uma casa. Jesus foi nos preparar um lugar de descanso. Agora não temos descanso. Agora temos que trabalhar. Agora haverá choro, tristeza, dor. Jesus falou que a gente seria perseguido, há uma cruz para carregar, mas ele diz, haverá descanso depois. Quando vocês chegarem lá e vocês ouvirem do Senhor dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Haverá descanso. E não só isso. Ele precisa voltar aos céus, porque ele diz que quando ele voltasse, ele mesmo enviaria quem? O Espírito Santo. Lembra no começo dessa liturgia que eu falei? Lembra qual é o papel que João diz que o Espírito Santo teria? Nos levar a toda a verdade. Se Jesus não enviasse o Espírito Santo, nós não poderíamos cumprir a nossa missão, porque nós não poderíamos fazer discípulos. Nós não poderíamos ensiná-los a obedecer todas as coisas, porque quem nos leva a obedecer e conhecer toda a verdade é o Espírito Santo. Por isso que Jesus diz, eu estou com vocês. Não só porque a presença de Cristo é real conosco, mas porque Ele diz, eu enviarei o Espírito Santo Consolador, que equipará vocês para a missão de vocês. Por isso que eles deveriam aguardar em Jerusalém, antes de serem enviados por toda Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Porque o Espírito Santo precisaria vir primeiro. É por isso que Jesus foi ao céu de novo. Mas a promessa dele é real. Na missão de vocês, eu estou com vocês até o fim. Por isso, meus irmãos, enquanto nessa missão, devemos testemunhar, devemos fazer discípulos, devemos fazer tudo isso, mas no final das contas, devemos lembrar que o primeiro versículo e o versículo final, são notícias. E a nossa função é dar notícias. A primeira, Jesus venceu, toda autoridade lhe foi dada. E a segunda notícia, Jesus voltará. Jesus voltará. A grande ideia, então, é que a missão impossível da multiplicação de discípulos só é possível porque Cristo já venceu e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Eu quero terminar essa mensagem com algumas aplicações breves. Já que essa é uma série que fala sobre o que Jesus espera de nós, e em toda essa série veremos uma série de coisas que Jesus espera de nós, mas nós mesmos somos discípulos que devem aprender, decorar e praticar tudo que Jesus ensinou. Não ache você que você vai conseguir ensinar alguém a obedecer aquilo que nem você sabe, nem que você obedece. Isso não é possível. Portanto, começa conosco. O quanto eu sei do que Jesus espera de mim, e é por isso que eu vou fazer essa série de mensagens. Porque nós não podemos dizer que somos discípulos de Jesus, que somos seguidores de Jesus, se nem ao mesmo sabemos o que o nosso Mestre exige de nós. Não é possível isso. Por isso precisamos aprender, e eu quero te perguntar, como é a sua leitura bíblica? Ela é abundante? Ela é sistemática? Ela é constante? Ela é apaixonada? Para obedecer e para ensinar, precisamos primeiro saber. Mais do que isso, perceba que Jesus não apenas dá esse mandamento para pessoas individuais, isoladas, mas Ele chama a igreja a cumprir isso. Todos nós devemos fazer isso. E não isolados. Portanto, se cumprimos isso em igreja, e se em igreja fazemos discípulos, a minha pergunta é como tem sido a sua frequência à igreja? Não é este local, mas a comunidade dos remidos que se juntam.
Como você vai fazer discípulos sem fazer parte do corpo de Deus? Sem estar na família de Deus? Sem estar em contato com outros discípulos dele? Não há como também. E ainda nesse ponto, como está a sua prestação de contas? Nós não devemos apenas ensinar. Eu já falei sobre isso. Nós devemos ensinar a obedecer. Agora, sabe o que eu estou fazendo? Agora eu estou ensinando. É só isso que eu consigo fazer daqui. Eu estou ensinando. Estou exortando. Estou explicando o que Jesus disse. Tão somente. Mas eu não estou ensinando a obedecer. Eu não estou junto com você. Lá, onde a batalha acontece. Eu não estou fazendo isso daqui. Eu não estou prestando contas individualmente para você. Eu não estou exigindo contas individualmente de você. Eu estou ensinando para todos, de uma maneira genérica. Mas ensinar a guardar, ensinar a obedecer, envolve estar junto, envolve caminhar junto. Envolve vida na vida. E se não há vida na sua semana, você não tem cumprido a sua missão de fazer discípulos, é simples. Se não há relacionamentos na sua vida, você não estará cumprindo a missão. Por isso que eu tenho enfatizado a importância de pequenos grupos. Porque em qualquer outro ambiente na igreja, o que temos é o ensino. Apenas escola bíblica dominical, pregação, deve ter ensino. Jesus ensinou, devemos ensinar, mas devemos ir além disso, devemos ensinar a obedecer. No pequeno grupo isso acontece. Prestamos contas, exigimos contas, damos tarefas, cuidamos dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos. Você pode vir domingo após domingo e continuar com a mesma vida miserável que você tem levado, mas você não pode ir num pequeno grupo e continuar assim, porque vão pegar você. Aqui eu não tenho como saber o que você fez na semana, mas no pequeno grupo eles vão te encher o saco. Uma última aplicação. Devemos ensinar aos novos discípulos que fazemos e a também aplicar tudo o que Jesus ensinou. Devemos não ensinar apenas com as nossas palavras, mas com as nossas ações, fazer junto, chamar alguém para fazer com você, e dessa forma nós fazemos discipulado. Nós chamamos pessoas para entrar na nossa vida. E se a missão que Deus nos deu, Jesus nos deu, é fazer discípulos, a minha pergunta para você é: qual o nome do discípulo que você tem feito hoje? Perceba, não dá para ser genérico. Eu não posso nem eu mesmo responder para Deus: olha, Deus, os meus discípulos são esses aqui, estou ajudando todo mundo. Não, quais são os nomes? Quais são as pessoas que você tem levado para a sua casa, para a sua vida? Que você tem orado, que tem caminhado, que tem chorado, que tem suportado? Quais são os nomes? Meus irmãos, não se enganem, se não há nome, não há pessoa. Eu estou cansado de ouvir pessoas falando: não, eu evangelizo, mas não tem ninguém específico, eu evangelizo a todos. Todo mundo. Todo mundo é muita gente. E muita gente não é ninguém. Tem que ter nome, tem que ter endereço, CPF. Quais são os discípulos que você tem feito? Quais são as pessoas que você está caminhando junto? Todo crente maduro deveria estar discipulando um crente imaturo. Minha pergunta para você é: qual você é? Será que você há tantos anos é um crente imaturo que está precisando de crentes maduros discipulando você? Porque ou você está discipulando alguém, ou você ainda necessita de que alguém esteja lá, discipulando você. É claro que todos nós, em alguma medida, precisamos de discipulado, não estou dizendo o contrário disso. Todos nós ainda precisamos prestar contas, exigir contas uns dos outros, precisamos aprender a obedecer, mas no final das contas, crentes maduros já entenderam a sua missão e já estão discipulando. A minha pergunta: você tem discipulado? Qual o nome? Que Deus nos abençoe, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, porque sim, ela é uma história de amor, sim, ela é uma notícia grandiosa,
Sim, é o Evangelho que nos motiva a tudo, mas a Tua palavra também contém leis. A Tua palavra mostra que Jesus nos salvou por um propósito. E Jesus espera coisas de nós. E Ele nos ordenou tão seriamente a que façamos aquilo que o Senhor espera de maneira séria, de maneira urgente. E Deus, pedimos perdão porque tantas vezes o Teu povo é letárgico, é demorado, é preguiçoso, é inconstante. Somos desobedientes. Deus, tantas vezes nós nem sabemos o que o Senhor exige de nós. Tantas outras sabemos, mas não obedecemos. E talvez na maior parte do tempo não ensinamos outros a obedecer. Deus, tenha misericórdia de nós. Temos uma missão diante de nós que nos é impossível sozinhos. Mas temos o Teu Santo Espírito, porque Jesus já foi e já nos enviou. Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Temos a Tua palavra, temos uns aos outros, temos tudo o que precisamos, Deus. Mas como Agostinho certa vez orou, Deus, dá-nos aquilo que Tu exiges de nós. Pois precisamos desesperadamente do Senhor. Nos perdoe, Deus. Porque muitas vezes queremos edificar paredes, mas esquecemos de pessoas. Ajuda-nos nessa série de mensagens, para que com um olhar atento e responsável, olhemos para as nossas vidas, olhemos para a Tua palavra e apliquemos aquilo que Tu esperas de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.